bem, pessoal? Então, eu montei esse vídeo aqui para tentar explicar para vocês, né, o PET 3, esse é a semana 1, que está envolvendo expressões algébricas. Bom, só por curiosidade, o pai da álgebra é François VT, ele era um apaixonado pela álgebra, ele ajudou muito, né, nesse sentido, nas notações científicas. Ele nasceu lá em 1540, né, em Fontenay-le-Comté, na França, e morreu no dia 13 de dezembro de 1603, em Paris. E aí, então, ele foi o primeiro que criou a notação algébrica. Bom, dentro disso, o que a gente pode pegar, então? Expressões algébricas são expressões que têm números, letras e operações, indicadas entre eles. A gente sabe que as letras, elas são chamadas de incógnitas ou variáveis, certo? As expressões, existem expressões numéricas e existem expressões algébricas. Qual que é a diferença de um para outro? Expressões numéricas, elas têm os números e os sinais de operações, mais, menos, vezes, dividido, né, potência. Ao passo que a expressão algébrica tem mais, ela tem números, letras e os sinais operadores, certo? Então, alguns exemplos, olha, Z mais 8, o que é o Z? É a minha incógnita, pode ser qualquer número, eu não sei que número, então estou chamando esse número de 8. A dizer, foi somado nesse número 8 unidades, então a soma de um número qualquer mais 8, então 8 unidades a mais, então vou somar no 8, Z mais 8. Bom, existe uma linguagem algébrica. Dentro dessa linguagem algébrica tem duas partes. Uma parte que é numérica e a outra parte que é das letras. A parte numérica a gente chama de coeficiente, coeficiente numérico. E a parte das letras a gente chama de parte literal. Bom, e aí a gente, dentro delas, a gente tem alguns termos que a gente chama de termos semelhantes e termos diferentes. Termos semelhantes, só que tem as mesmas, a mesma parte literal. Então, olha lá, 5 ao cubo x ao quadrado, menos 4 ao cubo x ao quadrado. Eu posso diminuir esses dois, 5 menos 4, 1. Aí vai ficar 1 e eu conservo a parte literal, a ao cubo x ao quadrado. Aí depois tem menos 4by à sexta, embaixo tem mais by à sexta. Quando não aparece o número na frente é porque tem 1, certo? Então eu faço menos 4 mais 1, menos 3, by à sexta, conserva a parte. Depois, mais 2ax, mais 3ax. Eu conservo ax, faço 2 mais 3, 5. Menos 7 mais 9. Esse só tem a parte numérica, então eu vou fazer a conta. Menos 7 mais 9 mais 2. Então eu posso somar ou subtrair os termos semelhantes, conservando a parte literal e fazendo a conta. E aí eu consigo reduzir a uma só expressão. Então aí eu, aplicando isso tudo no nosso dia a dia, presta atenção no nosso problema. Olha, isso aqui tá tendo muito, né, no Facebook, vocês devem estar vendo isso aí, o pessoal tá pondo direto. Então eu vou pegando os símbolos, ó, três sinos, mais uma bomba, mais um símbolo, aí eu não sei muito bem o que é esse símbolo, que é igual a 35. Olha, pela segunda equação eu consigo perceber, porque ó, tem 5 símbolos desse, que é igual a 10, se 5 é igual a 10, 1 é igual a quanto? A 2, 10 dividido por 5, né? Aí no terceiro eu não tenho como fazer, no quarto eu ainda não tenho como fazer. Olha a quinta eu posso, porque se cada símbolo desse vale 2, eu tenho 4, 4 vezes 2, 8. Mais o 5 é igual a 15, quer dizer que o símbolo vai ser 15 menos 8, que dá 7, tá vendo? Bom, agora eu já sei o sino, eu já sei esse outro símbolo, mas lá no primeiro não tem uma bomba também? Então se eu pegasse, cada símbolo desse é 7, cada sino é 7, 7 vezes 3, 21, mais 2, 23. Quer dizer que a bomba vai ser 35 menos 23, 12, certo? Então assim você vai conseguindo fazer todas as contas. Então, olha, um perímetro de uma figura, então foi dado, ó, 2x, aí então o perímetro é a soma dos lados, então você vai somar 2x mais 2x, quantas vezes apareceu 2x aí? 6 vezes, não foi? Então vai ficar 6 vezes 2x, 12x, mais 5, 10. Então vai ficar 12x mais 10. Fechou, esse é o perímetro. Olha, determine a expressão que representa a área da região laranja da figura. Então o que é isso? Não é um retângulo? Então qual que é a forma? É a base vezes a altura. Tá bom, mas ele pediu a parte colorida só. Se é a parte colorida, o que acontece? O lado, a base dele, é o que acontece. Do grande é 3y, mas eu quero só da parte colorida, então tem que fazer 3y menos x, que multiplica a altura.
Qual que é a altura? A altura é x. Então, melhorando isso, vai ficar 3y vezes x, 3xy, menos x vezes menos x ao quadrado. Tá vendo? Aí, para aí. Bom, aí, o exercício que veio lá no PET para você resolver, tá assim, ó. Uma fábrica produziu 5 peças de granito, cada uma com a face superior em formato de um quadrado, medindo x metros de lado, e uma peça com a face superior retangular medindo 3 metros de comprimento e x metros de largura, conforme solicitado por um cliente. Sabendo que as medidas da área do quadrado e da área do retângulo são determinadas pelo produto entre as medidas de dois de seus lados adjacentes, qual é a expressão algébrica que representa a área total das faces superiores das peças solicitadas por esse cliente? A ilustração abaixo representa as faces superiores dessas faces de granito com as suas respectivas medidas. Então, cada peça são 5 peças, é um quadrado, ele tem x metros de cada lado, certo? Tá, então são 5, mas tem uma maior, né, que é 3 metros, né? Então, olha só, a área total, o que vai ser? Eu vou ter que fazer 5, porque são 5 quadrados, vezes 2, mais 3x, certo? Então, esse é o resultado da minha área total, tá? Aí vem o primeiro exercício para você fazer, ó. Um quadrado é constituído por uma tela pintada com um formato retangular, medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, e uma moldura cuja largura mede x centímetros, conforme mostra a figura abaixo. Aí, qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da figura? A área total. Então, o que acontece? Você vai ter que prestar atenção. Ó, se está me pedindo a área total, eu tenho que somar a parte da pintura mais a parte da moldura. Então, qual que é a minha base? A minha base vai ser 60 mais, tem um x de lá, um x de cá, então vai ficar 60 mais 2x, certo? A minha altura vai ser o quê? 30, mais você tem um x de lá, outro x de cá, então vai ficar 30 mais 2x, e aí você vai multiplicar 60 mais 2x vezes 30 mais 2x, e aí você vai cair na resposta que você vai descobrir qual é a expressão. Olha, número 2, sabendo que o perímetro é a medida do comprimento do contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? Então, aí você vai ter quantas variáveis? 3 variáveis, A, B, C. Então, você vai somar A com A, B com B e C com C. Presta atenção que está bem mostrando onde estão esses pontos, certo? Para você fazer essa soma, tá? É só isso, esse mesmo. Então, nunca desista dos teus sonhos. Acredite, seja forte, seja confiante em si mesmo, tenha pensamento positivo, dias melhores virão. Se não for hoje ou amanhã, será depois, mas chegará. Confie em Deus, Ele não faz nada em vão. Então, não esquece, faça esses exercícios, guarda, no final do PET você me entrega todas as suas devolutivas e você está garantindo a sua participação, tá bom? Aí tem as referências bibliográficas e no mais, no que você precisar, estou à disposição de vocês. Beijos, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.